Ata da 24ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura do 2º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 11 de agosto de 2026. No dia 11 do mês de agosto de 2026, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner, e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Aladreia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Solicitou para que o vereador Tiago Damos da Silveira procedesse com um breve trecho bíblico. O senhor presidente declarou em conformidade com o artigo 65 do Regimento Interno desta Câmara, nomeou para fazer parte das seguintes comissões o vereador Guilherme Vitorkevski, secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Membro, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Presidente, Comissão de Transporte, Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Secretário, Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo a ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Aladreia para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 4 de agosto de 2026, às 18 horas. Neste ato lido e aprovado entre os presentes. Solicitou o vereador primeiro secretário Igor Aladreia para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada na data de 4 de agosto de 2026, às 18 horas e 30 minutos. Neste ato lido e aprovado entre os presentes. Solicitou o vereador Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei de número 058/2026, lido. Solicitou o vereador Dilson Milk para que promovesse com a leitura do ofício de número 169/2026, que encaminha os projetos de lei de número 059, 060, 061 e 062/2026, do Poder Executivo Municipal, seguindo da leitura do projeto de lei número 059/2026, lido. Solicitou o vereador Tiago Damos da Silveira para que promovesse com a leitura do projeto de lei de número 060/2026, lido. Solicitou o vereador Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura do projeto de lei de número 061/2026, lido. Solicitou o vereador Igor Aladreia para que promovesse com a leitura do projeto de lei de número 062/2026, lido. Solicitou o vereador Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura do ofício de número 170/2026, que encaminha o projeto de lei de número 063/2026, do Poder Executivo Municipal, seguindo da leitura do referido projeto de lei, lido. O senhor presidente encaminhou para as comissões competentes o projeto de lei de número 059, 060, 062 e 063/2026, para que dentro dos prazos regimentais exarem seus pareceres. Solicitou o vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura do projeto de resolução número 003/2026, lido. Solicitou o vereador Dilson Milk para que promovesse com a leitura do ofício de número 016/2026, do setor contábil, lido. Solicitou o vereador Tiago Damos da Silveira para que promovesse com a leitura dos convites da Secretaria de Esporte e da Assembleia de Deus, lido. Solicitou o vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura da indicação de número 031/2026,
Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Também não houve escritos. Prosseguindo, colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 057/2026. Senhor vereador Fábio Lopes Carolato declarou o contrário. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 057/2026. Havendo 3 manifestações, senhores Fábio Lopes Carolato, José Joano Machado e o senhor Anselmo Voidela. O senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 057/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 058/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 058/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 058/2026. Colocou em primeira e única discussão o projeto de resolução número 003/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o projeto de resolução número 003/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira e única votação o projeto de resolução número 003/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 18 de agosto de 2026, nesse mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Carolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José Joano Machado, Miguel Dembinski, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 11/8/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 11/8/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 11/8/2026, às 18 horas. Solicito ao vereador Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei 060, 061, 062 e 063/2026. Ata da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das atas das comissões. Coloco em votação a retirada da leitura das atas das comissões. Está aprovada a retirada da leitura das atas das comissões. Solicito ao vereador José Giovanni Machado para que faça a leitura das indicações de número 032 e 033/2026. Indicação número 032/2026. Senhor presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e envie seu ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe: solicito ao Poder Executivo a Secretaria de Obras que realize a colocação de pedra na estrada que dá acesso à casa da senhora Leonilda Alves Davi Micheski, na localidade de Lagoa do Sul. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo solicitar ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Obras, que seja realizados serviços de colocação de pedra no local indicado.
pois o trecho necessita de melhorias para proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança para as pessoas que utilizam a via, especialmente em períodos de chuva, quando o solo pode apresentar barro, erosões e dificuldades para as circulações de veículos. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Tol, 18 de agosto de 2026. Vereador José Giovanni Machado. Indicação número 033/2026. Senhor presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa no uso das atribuições que lhe confere o artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário. E se envia ofício ao senhor Francisco Carlos Schício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe: solicita ao Poder Executivo e à Secretaria de Obras que realizem a abertura de uma vala na Estrada Grande em frente à entrada do senhor Miroslau Anchuk, na localidade do Ouro Verde. Justificativa. A realização desse serviço se faz necessário para melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar o acúmulo de água sobre a estrada, especialmente em período de chuva intensa. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Tol, 18 de agosto de 2026. Vereador José Giovanni Machado. Solicito ao vereador Fábio Lopes Carolato para que efetue a leitura das indicações 34, 35 e 36/2026. Indicação número 034/2026. Senhor presidente, o vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que ele confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que Poder Executivo que, por meio do setor competente, seja realizada a instalação da iluminação pública no início do acesso ao município, da região do portal, estendendo-se até o trecho onde foi realizada a implantação de postes nas proximidades da BR-280, na comunidade do Tirafogo. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo atender a uma demanda da comunidade que já realiza a sua contribuição financeira do COSIP, proporcionando melhores condições de segurança e mobilidade para moradores, pedestres e motoristas que utilizam diariamente esse importante acesso ao município. O trecho próximo à BR-280 apresenta significativa circulação de veículos e pessoas, e a ausência da iluminação pública adequada, especialmente no período noturno, reduz a visibilidade e pode aumentar os riscos de acidente e situação de insegurança. Desta forma, solicita-se ao Poder Executivo que realize a implantação da iluminação pública no referido trecho, especialmente desde o início do acesso na região do portal, até o ponto onde foi realizada a mudança da estrutura elétrica, na comunidade do Tirafogo. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Tol, 18/8/2026. Vereador Fábio Lopes Carolato. Indicação número 035/2026, senhor presidente, o vereador signatário, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que Poder Executivo Municipal, que por meio do setor competente, realize estudo de mobilidade urbana para a implantação de sentido único de circulação nas ruas localizadas no entorno da Igreja Matriz, bem como avalie a proibição de estacionamento na via Rua Augusto Kichler, que foi revitalizada recentemente visando melhorar a organização do trânsito e a mobilidade urbana nesses locais. Justificativa. A presente indicação atende a uma solicitação apresentada por moradores e usuários das referidas vias, diante do fluxo de veículos e da necessidade de proporcionar maior segurança e fluidez ao trânsito. As ruas no entorno da Igreja Matriz concentram significativa movimentação de veículos e pedestres,
ficando restrito ao espaço de circulação de veículos quando o estacionamento é realizado nos dois lados das ruas. Desta maneira, o estacionamento de veículos da rua Augusto Kichler, que foi revitalizada, reduz o espaço disponível para circulação, dificultando o trânsito e a manobra de veículos, principalmente nos períodos de maior movimentação. Ressalta-se que a proposta busca atender a uma demanda da comunidade, cabendo ao setor técnico competente avaliar a melhor solução para a organização e segurança de trânsito nos locais indicados. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 18/8/2026, vereador Fábio Lopes Cariolato. Indicação número 036/2026. Senhor presidente, o vereador signatário, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que solicita ao Poder Executivo Municipal a alteração do projeto de lei número 059/2026, no artigo 2º, parágrafo 3º, a linha D, para a inclusão a cultura da soja entre os símbolos da economia municipal. Justificativa. A medida visa adequar o projeto à realização econômica do visa adequar ao projeto a realidade econômica do município, reconhecendo a relevância da soja, que, junto ao milho e ao trigo, compõe a base da produção agrícola local e possui grande impacto financeiro. A inclusão da soja no brasão municipal valoriza os produtores rurais e fortalece a identidade econômica do município. Solicita-se, portanto, a devida inclusão para constar a cultura da soja ao lado do milho e do trigo. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 18/8/2026, vereador Fábio Lopes Cariolato. Solicito ao vereador Tiago Damos da Silveira para que efetue a leitura da indicação de número 037. Indicação número 037/2026. Senhor presidente, os senhores vereadores signatários com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhes confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schício, o digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que solicita ao Poder Executivo Municipal a alteração do projeto de lei de número 59/2026, especificamente ao disposto do artigo 2, inciso 3º, a linha D, para que seja incluída entre os elementos representativos da economia municipal a figura do pé de tabaco, juntamente com o milho e o trigo. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade adequar a representação da economia municipal à realidade agrícola de Bela Vista do Todo. A cultura do tabaco possui relevante importância econômica e social para o município, especificamente para as famílias que residem e trabalham no interior, constituindo uma importante fonte de renda e contribuindo para a manutenção das propriedades rurais e para a permanência das famílias no campo. A atividade fumageira também movimenta diversos setores da economia local, gerando reflexos no comércio, transporte, aquisição de insumos e prestação de serviços, contribuindo para a circulação de recursos e para o desenvolvimento das comunidades rurais. Dessa forma, a inclusão do pé de tabaco entre os elementos representativos da economia municipal constitui medida de valorização dos produtores rurais e de reconhecimento da efetiva contribuição dessa cultura para o desenvolvimento econômico de Bela Vista do Todo. Diante do exposto, requer-se acolhimento da presente indicação para que o pé de tabaco passe a integrar os elementos representativos da economia municipal previsto no projeto de lei número 59. Confiante o atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Todo, 18 de agosto de 2026. Vereadores Tiago Damos da Silveira, Osni Carlos Stelzner, Igor Alandreia, Guilherme Vitor Keves, Miguel Dembinski e Edilson Milk.
Abro pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Como não tem ninguém inscrito, abro grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matéria de interesse público. Com a palavra, o vereador Thiago Damos. Quero cumprimentar o senhor presidente Osni, em nome dele os demais colegas vereadores. Cumprimento o prefeito Carlinhos, em nome deles a todos que aqui estão presentes, funcionários da casa, e a quem nos assiste pelas redes sociais. Primeiro quero dar os parabéns para o prefeito, para a nossa Defesa Civil, que agiu rapidamente, a todos os funcionários que se dedicaram, né, esse dia, foi uns outros pesados que foi para a comunidade, e o pessoal se dedicou à noite, se dedicou sábado, o dia inteiro, né, correndo atrás, ajudando a população que precisou naquele momento. A Prefeitura Municipal, por meio do programa Lar Legal, está promovendo a regularização fundiária, garantindo mais segurança jurídica e tranquilidade às famílias. Nesta primeira etapa, o atendimento será destinado aos moradores da Rua dos Kraus. A primeira etapa começa dia 26 com a medição, 27 e 28 reunião para o cadastramento no centro de eventos. A Secretaria de Planejamento entrará em contato com os moradores e proprietários dos terrenos. Demais informações, procurar o nosso secretário Wilson Wagner, Planejamento. Seria isso, uso a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Lopes Carolato. Senhor presidente, meus cumprimentos, demais vereadores, funcionários da casa, prefeito que se faz presente, secretário Wilson, Keito, Alenir e todos que nos assistem das suas casas através da internet. Quero estender minha solidariedade e força às famílias e produtores que na última semana foram atingidos pelo granizo. É um momento que traz bastante prejuízo, traz bastante tensão, né, e estragos às residências, mas felizmente todos estão com saúde e podendo trabalhar e retornar às atividades e recuperar suas casas, seus telhados e aquilo que foi feito, que ocasionou estrago. Também quero parabenizar o Executivo Municipal e a Defesa Civil pelo pronto atendimento e as ações realizadas no atendimento das famílias que estavam necessitando dessa atenção. Gostaria de parabenizar o Executivo, em nome do prefeito, secretário de Esportes também, pelo início do campeonato, no último final de semana. Em especial, parabenizar também a iniciativa de colocar as duas modalidades em ação, né, que são o aspirante, para motivar as crianças e adolescentes que precisam desse estímulo do esporte, e também junto ao veterano e o livre. Desejar a todos os atletas e equipes que façam uma excelente competição e que sempre possam ter essa integração e aprimorar suas atividades físicas em nome do esporte. As 3 indicações que eu fiz sobre iluminação, pedido da população ali do Tirafogo, qual foi lido, sobre mobilidade urbana também na região do centro, ali quando tem estacionamento nos 2 lados das ruas próximos da igreja, existe uma dificuldade de trânsito, então é uma indicação de estudo de mobilidade, tá, senhor secretário, que se faz presente. E sobre a alteração da bandeira, a inclusão da cultura da soja, que no município nós temos aproximadamente, o último levantamento da última safra, de mais de 5.000 hectares da cultura da soja. É importantíssima a cultura do milho, a cultura do trigo, e parabenizar todos os vereadores que fizeram a indicação também da mudança, da inclusão lá na linha D do projeto, a inclusão da cultura do tabaco, que também é de extrema relevância às famílias que trabalho aqui na atividade agrícola do município. Parabéns a todos os vereadores que fizeram essa indicação também, e assim unimos forças e ideias, trazendo a prosperidade e o progresso do nosso município de Bela Vista do Todo e em forma de trabalho. Ontem, só para finalizar, ontem eu estive na Câmara de Vereadores e Canoinhas, assistindo a sessão. Todos os vereadores externaram cumprimentos aos vereadores de Bela Vista do Todo também. Então, assim, entrego os cumprimentos aos senhores. Muito obrigado, senhor presidente, seria isso. Eu também quero cumprimentar o prefeito, parabenizar o prefeito, os funcionários da prefeitura, secretários,
que tiveram naquela noite, né, de quinta-feira, muita gente que chegou cansado, estavam cansados em casa e deu aquela pedreira e voltaram a trabalhar e foram até umas horas da madrugada. Os caras da Defesa Civil também que tiveram pronto para atender a demanda aí dos Eternite e lona. Então, meu nome, eu quero parabenizar a equipe da prefeitura, o secretário, o prefeito, o vice-prefeito, que não mediram esforços para atender a população que precisava de lona, de Eternite. Então, muito obrigado por atender a população que necessitava de apoio. Está em segunda discussão o projeto de lei 058/2026. Esse projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiro Militar, para a execução dos serviços de bombeiro e da outras providências. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 058/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 058/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 060/2026 com os pareceres. Esse projeto institui o Programa Municipal de Apoio aos Eventos Comunitários e tem valorização da entidade cultural de Bela Vista do Toldo e da outras providências. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 060/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei 060/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 061/2026 com os pareceres. Os projetos dispõem sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$100 mil. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 061/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei 061/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 062/2026 com os pareceres. Esse projeto dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Cultura, R$56.957,95. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 062/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 062/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 063/2026 com os pareceres. O projeto dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Valor R$632.514,03. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 063/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 063/2026. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos, neste mesmo local. Boa noite a todos.